Olá, eu vou começar uma série sobre comunicação. Eu precisei de interromper toda a ideia de comunicação. Eu vou ter que dar uns passinhos para trás, porque dentro da comunicação, o assunto que eu vou abordar aqui com vocês é o storytelling. São as narrativas, é como as histórias têm o poder de conectar com as pessoas. Se a gente usa o storytelling na nossa comunicação, a gente tem uma comunicação mais cativante, mais envolvente. Porém, como é que eu te convenço disso? Como é que eu te convenço de contar as suas histórias para poder se comunicar melhor? E isso estava batendo dentro da minha cabeça. Isso é início de um canal voltado para o storytelling. A gente vai ter toda semana vídeo novo por aqui, mas como que eu faço para te convencer sobre isso? Sobre a necessidade de contar a sua história. Porque é muito fácil dizer, ei, conte uma história triste, conte uma história engraçada e você vai se conectar melhor com as pessoas. Mas, por quê? Como que eu te provo? E mais que isso, mais de saber o porquê que o storytelling é importante, como que eu te convenço a fazer isso? Então, eu tenho que partir desse convencimento. Eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Se eu conseguir, me conta aqui nos comentários. Mas se eu não conseguir, me conta do mesmo jeito. E me segue aqui, começa comigo essa trajetória sobre comunicação e storytelling. O meu nome é Júnia Teixeira, eu venho do mundo da música, eu venho do mundo do jornalismo. Eu estive em sala de aula por quase 30 anos. Então, eu sei o que é convencer pessoas sobre um assunto. E para me ajudar nesse convencimento, eu vou hoje conversar muito sobre uma escritora e uma mulher muito importante aí desse mundo da comunicação, que se chama Brené Brown. Eu vou trazer muitos livros dela, muitas coisas, muitos assuntos que ela aborda, mas eu preciso de trazer essa mulher para a nossa conversa, tá bem? Vai ser necessário, porque esse conhecimento não veio de mim. Tudo bem que ali tem um monte de livros, deixa eu dar uma viradinha para você dar uma olhadinha. Olha lá, dá uma olhadinha. Ali é só uma pontinha dos livros que fazem parte da minha vida. Então, conhecimento não existe do nada. Como dizia Salomão, nada existe, não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi, de alguma forma, feito, criado, falado. Nós estamos aqui para juntar coisas, juntar links, facilitar a relação das pessoas com o mundo através dessas junções. E aí, para começar, já que o meu assunto de vida é o storytelling, deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma vez, meu pai tem um sítio, e a gente vai para lá todas as férias, feriado, fica um pouquinho longe. Para quem é mineiro aí, como eu, está ali perto da cidade de Leopoldina, depois de Juiz de Fora. A gente tem um sítio ali que pertenceu aos bisavós, avós, hoje dos meus pais, e no futuro será dos filhos também, netos e todo mundo. É um lugar muito importante para a gente. Mas o fato é que um dia nós estávamos lá, já na hora de dormir, o meu pai tinha colocado todos os bois, o gado assim no curral para poder vacinar, e o cara não foi para vacinar, o cara não apareceu. E o meu pai saiu e os bois estavam lá berrando. Ele não tinha chegado ainda, ele tinha ido, não sei se num casamento, algum evento, e ele era noite, não tinha chegado ainda do evento, e eu, meu irmão e minha cunhada estávamos indo dormir e os bois começaram a berrar. E berrar muito. Mugindo, mó, 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 aquela situação típica de gado. E a gente precisava de dormir, mas como é que nós vamos dormir com esses bichos assim super agitados? Então, meu irmão, vai lá, anda logo. Falei com ele, né? Não, vai lá, abre a porteira e solta o gado, porque não vai ter como vacinar mesmo. Amanhã a gente recolhe de novo, a gente dá um jeito. Mas não vai dar para ficar a madrugada inteira com esses bichos todos confinados dentro do curral. E ele, não, não vou não, vou não, vou não. Gente, nós estamos falando de muitos machos reunidos, todos os bois, normalmente boi de corte, muitos machos, com chifres, inclusive. Então, não é um cenário muito agradável para poder mergulhar no meio deles, não. E aí, eu e minha cunhada olhamos uma para a outra, sabe aquela coisa da coragem, assim, quer saber? Bora, vamos lá soltar esse gado. E fomos as duas de madrugada no meio do curral para abrir porteira
e soltar o gado. Eram mais ou menos uns 70, 80 bois que estavam lá confinados. E abrimos as porteiras e lá se foram os bois. Aconteceu alguma coisa com a gente? Não, absolutamente nada. Voltamos, fomos dormir com aquele orgulho, sabe? A gente conseguiu, a gente foi lá, a gente teve coragem, enfrentamos, vamos lá e resolvemos. O que eu quero te contar com isso? Que a gente lida com a coragem várias vezes na vida. Nós vamos falar um pouquinho de coragem aqui também, tá? Já já eu chego lá. Mas há umas outras questões. Sabe aquela brincadeirinha de que atrás de uma porta tem uma outra porta? Quer ver só uma coisa? Por exemplo, um post-it. Se eu tirar essa folha, tem outra. Se eu tirar a próxima folha, tem outra. Se eu tirar a próxima folha, tem outra. E aí você já sabe. Quando a gente está atrás de uma situação de portas, por mais que as portas possam ser pintadas com cores diferentes, formatos diferentes, a gente sabe que vai existir uma outra porta. Ali naquela situação de gado, eu sabia o que tinha lá dentro porque eu estava vendo pelas cercas, não é? Não eram portas, eu sabia o que tinha lá dentro. Eu tinha uma visão, digamos, mais privilegiada da situação. Mas eu precisei de abrir aquela porta e como eu sabia o que tinha lá dentro, de alguma forma havia uma previsibilidade. Mas eu tinha certeza do que ia acontecer? Não. Eles poderiam ter partido para cima da gente, pasto adentro, terem pisoteado, poderia ter acontecido. De algum boi vir para cima. Eles poderiam ter ficado lá dentro. Não, a gente resolveu ficar, nós gostamos muito de ser vacinado, nós não vamos sair daqui. Também poderia acontecer. Bem difícil, né? Mas poderia. Mas o fato é que a gente se arriscou, a gente foi lá, vimos a situação e abrimos a porteira. E vocês acreditam que meu irmão ainda contou no dia seguinte, no churrasco, que foi ele que foi lá? E claro que a gente escutou de longe, chegamos às duas e estragamos a conversa fiada. Não, fomos nós, esse privilégio, esse orgulho vai ser nosso para sempre. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de ver, de ter alguma previsibilidade, a comunicação, ela trabalha a comunicação com storytelling. O primeiro elemento, ou digamos que o elemento mais importante do storytelling, é contar as suas histórias, especialmente histórias que você não contaria. Calma que eu vou explicar isso melhor, tá bem? Não é fazer um diário, não é fazer um lugar de vitimismo, mas como diria Ariano Suassuna, a frase não é minha, tudo que é ruim de passar é bom de contar. E o nome disso é storytelling. Quando a gente consegue ter esse olhar para o que eu devo contar, qual a melhor história para eu contar. A Brené Brown vai fazer um estudo, ela começa um estudo sobre a vergonha. Porque aí, eu perguntei outro dia lá no Instagram, eu perguntei para as pessoas se elas têm facilidade de falar sobre temas polêmicos. As pessoas responderam que sim, com certeza, problema nenhum. Mas no próximo story eu perguntei se elas tinham facilidade de falar sobre esses temas polêmicos e desconfortáveis, se fossem eles, sobre eles. As mesmas pessoas que responderam sim para os temas polêmicos, responderam não para falar sobre assuntos pessoais, desconfortáveis ou complexos. Temos então situações completamente divergentes. Por quê? A Brené Brown começou a pesquisar exatamente isso. Por que algumas pessoas têm vergonha? Ela começa a pesquisar sobre o comportamento da vergonha. E na medida que ela caminha nesses estudos, ela descobre que a questão da vergonha ela é universal. A vergonha não é um sentimento individual. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, sente vergonha, ou já sentiu,
ou vai sentir vergonha? E aí ela mergulha profundamente nisso e percebe que a vergonha tem muito daquele lugar de eu não sou inteligente, eu não sou capaz, ninguém vai gostar de mim, eu não sou bonito, eu não sou elegante, eu não sou agradável. A vergonha sempre sou eu falando comigo mesma. Eu quero merecer algo, eu preciso fazer algo que vai me expor na frente de outras pessoas, mas eu tenho vergonha, porque tem algo sobre mim que eu não quero mostrar. Tem algo aqui que eu faço, ou que eu falo, ou que já aconteceu na minha vida que eu não quero que as pessoas saibam. E aí, se eu não falar, talvez seja melhor. Mas aí eu não me conecto. Eu quero me conectar com as pessoas, eu quero me aproximar das pessoas, eu quero pertencer a um grupo de amigos, a uma família, a uma escola, no trabalho. Eu quero pertencer. Mas para eu pertencer, eu preciso me expor. Só que para eu expor, eu tenho vergonha. E aí eu não falo. Eu fico com vergonha, me calo, me escondo e não consigo pertencer a nenhum grupo. Não consigo me conectar com as pessoas. Ela vai dizer que o grupo que ela pesquisou e que consegue lidar com a vergonha, os que tinham vergonha, os que conseguiram superar a vergonha, os dois grupos, o que se calava e o que enfrentava a vergonha, ela começa a repetir ali os padrões. O que essas histórias têm em comum? O que essas pessoas têm em comum? E pegando o grupo que enfrentava a vergonha, que lidava com aquela situação, mesmo sendo uma situação de emoção universal, todo mundo sente. Mas como que eles conseguiam? Ela percebeu que todos eles tinham um senso de coragem. Havia em todos eles essa mesma ideia sobre a coragem. Além disso, eles acreditavam em merecimento, que é algo que o outro grupo não tinha. Eu mereço ser amado, eu mereço ser aplaudido, eu mereço um emprego melhor, eu mereço ganhar mais, eu mereço um carro novo, eu mereço uma casa nova, eu mereço viajar, eu mereço. Eles tinham a noção de merecimento. Eu mereço ser feliz, eu mereço recomeçar. Ela foi investigando cada vez mais esse grupo e percebeu que esse mesmo grupo tinha muito mais habilidade para lidar com os fracassos dos outros, com as dores dos outros, com os medos dos outros, porque primeiro eles lidaram com os seus fracassos, com as suas próprias dores, com os seus medos. Essas pessoas que conseguiram olhar para si e ver o seu valor, ver o seu merecimento, apesar de uma fraqueza, de um fracasso, de um desespero, de uma dor, apesar de eu mereço ser feliz, eles também desenvolveram mais compaixão, empatia, gratidão. E ela foi ficando cada vez mais intrigada com esse grupo, tentando entender, epa, então pronto, se eu então resolver o problema da vergonha, eu resolvo toda a situação. Mas quando ela chegou nesse lugar da coragem, ela começou a se deparar com uma situação ainda mais complexa. E ela foi atrás da palavra coragem. Coragem do latim vem de cor, coração, e esse restante aqui, esse agem da ação. Coragem significa viver a sua história, contar a sua história, ter a sua trajetória pelo coração. Uau! Isso muda tanta coisa. Porque aí essas pessoas que lidavam muito bem com seus fracassos para recomeçar, ela percebeu que eles tinham, além da coragem, a certeza da vulnerabilidade. E não era sobre ser agradável, não era sobre ser algo bom, mas era sobre ser necessário. A certeza de que eu vou fracassar, a certeza de que eu vou errar.
a certeza de que eu vou recomeçar, a certeza de que eu posso de novo. Se esse conteúdo ressoou na sua vida, coloca um like, encaminha, compartilha, me salva, comenta,